Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma resolução de questão da prova da UES, segunda fase na disciplina de Física. A prova da vez é a de 2025.1. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 9 diz o seguinte: um bloco de massa 10 kg é colocado em repouso sobre um plano inclinado que forma um ângulo θ com a direção horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano inclinado é μs igual a 0,8 e o coeficiente de atrito dinâmico é μk igual a 0,5. Considere que a aceleração da gravidade no local é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas condições, é correto afirmar que, após ser colocado em repouso sobre o plano inclinado, o bloco... Aí, gente, o que acontece? Para a gente poder resolver esse problema, a gente vai ter que fazer análise item a item. É aquela clássica questão que é o seguinte: pode ser que a resposta esteja no D, tu vai ter um trabalho que tu vai fazer o A, B e C primeiro, mas pode ser que a resposta esteja no A. E aí já problema resolvido e já acaba logo a questão, não é verdade? Então vamos lá. O que a questão já passou pra gente de informação de cara? Foi exatamente a questão da massa do corpo, que é de 10 kg. Então nosso M aqui é 10 kg. Aí ele mencionou ainda a respeito do ângulo θ, e aí quando ele fala do ângulo θ, ele dá aqui as relações, ó, seno e cosseno, tá certo? E ele menciona também a questão do coeficiente de atrito. O primeiro aqui é o coeficiente de atrito estático, que é o μs, e o outro aqui é o coeficiente de atrito dinâmico, que é o μk. Lembrando a vocês que o coeficiente de atrito estático ele só é utilizado se o corpo estiver em repouso, que é exatamente o que ele está mencionando aqui no item A. Já agora o que acontece? O μk não, o μk ele já depende do corpo estar em movimento, beleza? Então se o corpo está em repouso, μs, se o corpo está em movimento, aí a gente já usa o μk. Então inicialmente, como a gente vai trabalhar com a ideia dele estar em repouso, a gente também tem que lembrar disso aqui, ó, que ele dá, que é o valor da gravidade. Então a gravidade aqui no caso é de 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, o que vai acontecer? Supondo que esse corpo aqui esteja em repouso, quais são as forças que atuam nesse corpo? E aí é fazer exatamente o diagrama do corpo livre. E aí, para a gente poder fazer o diagrama do corpo livre, o que a gente vai observar aqui? Primeiramente, nós temos a força-peso, que é uma força vertical apontada exatamente para baixo. Aí nós vamos ter também aqui, naturalmente, a força normal, que é uma força aqui em diagonal. Por que em diagonal? Porque ela tem que ser perpendicular ao plano de contato. E aí, qual é a tendência desse bloco? É ele descer esse plano inclinado. Como a tendência do bloco é descer o plano inclinado, então a força de atrito é contra o movimento natural do corpo. Se é o movimento contra o movimento natural do corpo, então naturalmente a força de atrito ela vai ser aqui para cima do plano inclinado. Aí o que vai acontecer agora? Vamos descrever aqui, né, as forças que eu já comentei com vocês. Nós temos aqui primeiramente a força normal, nós temos aqui exatamente a força de atrito e aqui nós temos a força peso. Mas aí o que é importante salientar? O ângulo, né, formado, que é exatamente aqui de θ, o ângulo formado no plano inclinado. E aí a gente também tem que descrever exatamente o seguinte: existem outras duas componentes do peso que a gente vai ter que trabalhar. Quando a gente trabalha com plano inclinado, a gente tem que trabalhar com plano cartesiano de forma rotacionada. Ou seja, a gente trabalha com o plano inclinado como sendo exatamente desse modo aqui, tá certo? Então a gente rotaciona aí o plano inclinado para poder ficar dentro da nossa necessidade aqui no problema. Aí, sendo isso verdade, então a gente vai ter que traçar exatamente as componentes da força-peso. Aí nós vamos ter uma componente da força-peso vindo aqui para baixo no plano inclinado e nós vamos ter também uma componente da força-peso exatamente vindo aqui para baixo. Essas componentes da força-peso que eu acabei de falar aqui para você é o Px, tá? Porque está no eixo X do plano cartesiano, enquanto esse aqui é o PY, porque está exatamente no eixo Y, beleza? Então, pessoal, a gente utiliza a primeira lei de Newton. Por que a primeira lei de Newton? Porque o corpo está em repouso. Então, a força resultante que atua no corpo tem que ser igual a
0. Lembrando mais uma vez que a gente está tentando ver se o item A está correto. Aí o Px, então, ele vai ser negativo, porque está indo para a esquerda, no nosso plano cartesiano. E a força de atrito, como está indo para a direita, então vai ser exatamente positivo. Tudo isso é para ser igual a 0. Aí nós vamos passar aqui, então, o Px para o outro lado. Aí o Px que está negativo vai ficar, então, positivo. Então, a força de atrito, ela vai ser igual a Px. Então, o que a gente tem que estar afirmando aqui? Que os dois têm que ser iguais. Se os dois forem iguais, então de fato significa dizer que o corpo está em repouso. Entretanto, contudo, porém, todavia, se a força de atrito, quando a gente fizer o cálculo, der maior do que o Px, também garante exatamente que o corpo está em repouso. Só não ficaria em repouso se, somente se, esse valor da força de atrito aqui, ele fosse menor do que o Px. Então isso nos garantiria que ele estava em movimento. Então vamos analisar cada um deles para ver o que está acontecendo. Se for maior ou igual, corpo em repouso. Mas se for menor, o corpo está em movimento. Aí a força de atrito, como é que a gente calcula ela? É o coeficiente de atrito vezes a força normal. Só que quando a gente fala em plano inclinado, percebam que a força normal ela é exatamente contrária ao PY. E aí, se é contrário, então em módulo, a força normal aqui é igual ao módulo do PY. Aí, se as duas forças são iguais em módulo, então significa dizer que a força de atrito aqui vai ser o coeficiente de atrito estático, né, que a gente está considerando ele em repouso, vezes a força normal, que é exatamente o PY. Mas como é que a gente calcula o PY? Né? O PY, gente, é nada mais nada menos do que o P multiplicado pelo cosseno de θ. E aí nós vamos obter o seguinte: a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes o peso vezes o cosseno de θ. Mas quem é, no final das contas, o peso? Aí todo mundo já deve estar careca aí de saber, né? O peso é o produto entre a massa e a gravidade. Aí nós vamos obter o seguinte: a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito estático, e lá na questão ele deu que era 0,8, multiplicado pela massa, que vale 10, vezes a gravidade, que também vale 10, vezes o cosseno de θ, que ele deu aqui, que é 0,86. Aí nós vamos ter então que a força de atrito vai ser igual a 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 0,86, gente, dá 86. E aí vai ficar então 0,8 multiplicado por 86. Aí a força de atrito aqui vai ser igual a 68,8 newtons. Aí agora vamos calcular o Px, né? Px, ele é igual a quem? Ao peso vezes o seno de θ. Aí o Px, ele vai ser igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade, multiplicado pelo seno, aqui na questão ele deu seno, é 0,5. Muito provavelmente aqui o ângulo é 30 graus, né? Então o que que acontece? O Px é igual a massa, que vale 10, vezes a gravidade, que também vale 10, multiplicado por 0,5. Então, Px ele vai ser igual a 10 vezes 10, que dá 100. 100 vezes 0,5 dá 50 newtons. E aí, quando a gente compara, então, aqui, pessoal, ó, exatamente o FAT com o Px, o FAT a gente observou que deu o valor de 68,8, enquanto o Px ele deu 50, ó. Então, significa dizer que o 68 é maior do que 50. Logo, a força de atrito é maior do que o Px. E como eu falei para vocês, se for maior ou igual, então significa dizer que o corpo encontra-se em repouso. Logo, o nosso item correto, graças a Deus, que bom que foi o gabarito 1, é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, vejam como foi uma questão basicamente, né, tranquila, uma coisa que é comum a gente trabalhar, né, na parte das leis de Newton, de aplicação das leis de Newton envolvendo o plano inclinado. É uma questão aí que, tecnicamente, gente, ela seria mais tranquila de fato. Talvez aí nível fácil ainda, finalzinho ali do fácil para o início do médio. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado e, acima de tudo, que tenha lhe ajudado mais essa videoaula. Beijo no coração para você, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!